hoje desfruta desta bela paisagem no entorno do estádio Claudinão, nem imagina que na década de 70 essa área era ocupada por favelas, com uma imensa valeta cujo nome era Vila dos Pobres. Assim descreveu o saudoso Dr. Valderi Claudino da Silva, então prefeito de Ubiratã, nos anos de 1973 a 1977. Com um instinto visionário, Dr. Claudino, como era chamado, acreditava que a praça esportiva representaria o progresso e a mudança de cenário no coração da cidade. Em uma área total de 33.792 metros quadrados, doados pela Sinop, o projeto ambicioso previa a capacidade para 10 mil pessoas, sendo alterado posteriormente para 35 mil. Um investimento total de 1.200.000 cruzeiros na época. Numa justa homenagem ao prefeito, pela edificação da moderna praça esportiva, fizeram uma pesquisa popular e deram nome ao estádio de Claudinão. Aqui era um brejo, era um esconderijo de marginal, não se aproveitava em nada. Então o Vildo Bordim, na época, conversou com o Dr. Claudino, que era o prefeito atual, né? Vamos construir um estádio aqui. Aí trabalharam, deu trabalho, mas fizeram o estádio aqui. É claro que um monumento de tamanha expressão merecia uma inauguração à altura. E não poderia ser diferente. No dia 4 de novembro de 1976, mais de 20 mil pessoas compareceram ao Claudinão para acompanhar de perto grandes estrelas do futebol brasileiro, como Garrincha e Djalma Santos. Jornais de época destacaram: Ubiratã aplaudiu de pé o futebol do Milionários, que teve como adversário uma seleção de Ubiratã, o Esporte Clube Cidade Esperança. Na inauguração, o prefeito trouxe as equipes dos veteranos do futebol brasileiro e, na época, eu fiz uma entrevista com o Garrincha, aqui no estádio municipal. Na oportunidade, o Ubiratã só disputava alguns torneios amadores, algum regional por aí, né? Mas não era assim um time, digamos, semi-profissional. Aí chegou um técnico aqui chamado Nelson Oriema, um cara bem vivido no futebol, bem descontraído, e chegava na meninada, eu com 17 anos à época, né? Chegava na meninada: eu vou te levar para o Santos, eu vou te levar para o Palmeiras, eu vou te levar para não sei onde. E conquistava a meninada. Então nós fomos aprendendo muito com esse técnico, logicamente com a instrução de Cafumé, de Iris, de muita gente, inclusive algum deles eu acho que até participou do jogo, não tenho certeza. Formamos um time legal, bacana, logicamente esperando fazer uma grande partida contra o Milionários, que tinha Garrincha, tinha Djalma Santos, Ivair, né? Um timaço na época, seleção brasileira de 58, 62, 66, tudo por ali, né? Então foi uma festa para o município de Ubiratã muito grande. Naquela época já existia a tal da concentração. Ficamos concentrados no hotel do Português, ali da mãe do Serginho, que hoje era da Coagru. Ficamos concentrados naquele hotel, toda a meninada lá, e os milionários ficaram na cachaça a noite inteira. O Ubiratã não fez tão feio, né? Eles também acho que não esforçaram demais, né? Mas só a gingada do Mané Garrincha aí valeu o ingresso, né? Eu lembro para um jogo muito bonito, rapaz, e o time deles era bom. É time já de idade, mas era rápido, né? E é duro de marcar, o Garrincha mesmo foi duro de marcar. Eu mesmo levei um drible dele para lá e para cá, e ele fazia que deixava a bola, eu ia junto com ele, depois voltava outra vez. Nunca esse estádio ficou tão lotado igual aquele dia. Eu tinha gente que fazia, olha, tudo naquele estádio ao redor, tudo aquele estádio no Acalipe lá, tudo, que as pedras, lotado de gente, não cabia mais de ninguém. Nosso lateral fez uma falta no Garrincha, mais ou menos ali naquela intermediária, para lá, da meia-lua ali. E o Garrincha, eu falei, não vai fazer o gol, né, porque tá meio longe, eu estava com 17 anos de idade. Rapaz, eu estava no meio do gol aqui, a barreira. Ele chutou com uma perfeição, ela foi no ângulo quase. Eu pulei ainda nela.
fui bem nela, sabe? Aí o pessoal fala que eu deixei, mas eu não deixei não, foi bem batido mesmo. Foi legal, foi importante para o Ubiratã. O impacto foi espetacular, porque a população toda compareceu ao estádio, superlotou, e isso aí ficou marcado para toda a vida aqui em Ubiratã. O tempo passou e o Ubiratã se destacava pelos bons resultados e pelos excelentes times formados por aqui. Porém, ainda faltava algo maior. Com muita força de vontade e a união de pessoas que acreditavam no potencial da formação de uma grande equipe, entre 1989 a 1991, o time da cidade ganhou força dentro e fora de campo, com o apoio de comerciantes e da administração pública para buscar algo a nível de estado. E foi assim que o EC se tornou um time de competições profissionais. Essa camisa aqui, inclusive, é a réplica fiel do uniforme utilizado pelo time na época. Então, em 89, o Valdir D'Alessio ganhou a eleição e convidou o Juscelito Canto para ser secretário de esporte na época, né? Não era secretário, era diretor, na época não tinha secretaria, né? Depois passou a secretaria. E daí o Juscelito trabalhou por 3 meses na secretaria e daí surgiu a ideia dele fundar o time de Ubiratã, fazer um time profissional. Daí ele conversou com o Valdir na época e o Valdir deu o ok, ele começou a correr atrás dos patrocínios, correr atrás da montagem do time, e em 89 ele montou um time muito bom aqui em Ubiratã. Eu, o Nazir, o Joselito, o Maurão da Regional Veículos, o Zelão da Coletoria, né, e muitos outros apoiadores aí, conseguimos formar o EC em Ubiratã, né, o Ubiratã Esporte Clube. E, claro, fomos disputar a segunda divisão. Que foi um time que a cidade de Ubiratã tem um público sensacional, um estádio grande, um torcedor que é apaixonado por futebol amador forte. Trouxemos grandes jogadores que vieram, inclusive lá do Inter, na época eu consegui trazer. Fazíamos rifa, bingo, vendíamos tudo para manter o time. E graças a Deus nasceu o Ubiratã na Série B, na segundona, e fez um belo campeonato, né? Isso aconteceu em 1988. Você fazia parte como secretário de esporte do município. Sim. Aí o atual prefeito, na época, Valdir Aparecido D'Alessio, optou por você ser o presidente do EC. E na época era você presidente, o Guido D'Alessio vice-presidente, e eu era como diretor de futebol. Me lembro dessa época. Aqui em Ubiratã, o povo que gosta de futebol deu apoio maciçamente, né? Como também a administração do Valdir Aparecido D'Alessio, e eu era vice-prefeito e também secretário de esporte. Então o apoio da administração foi total. E com isso a população também deu todo o apoio com a presença aqui nos jogos. Era a rotina assim, jogava no domingo, na segunda-feira era certeza, churrasco. Na segunda-feira o dia inteiro. Aí na terça de manhã era 2 períodos. Quarta 2 períodos, aí quinta 2 períodos, sexta que era só um período só. Aí no sábado era o 2 toques, que era o famoso rachão, né? Nós tínhamos uma república que é ali embaixo onde hoje tem a loja do Mimo. Então ali embaixo era a república onde os jogadores se alojavam, né? E tínhamos outras casas também onde os jogadores ficavam, porque não conseguíamos alojar todos num lugar só. Mas a gente vivia basicamente de rifa, fazia bingo, havia muitas pessoas que colaboravam espontaneamente, outros, né, a gente tinha o carnezinho, e também uma participação maior assim, do bolo, das despesas que a gente tinha durante o mês ou durante o campeonato, da prefeitura, que eles repassavam, na época podia repassar um recurso para a gente. É que eu que fazia os registros na federação, que fazia as liberações de jogadores, então essa parte burocrática eu que
que fazia na época, né? Então foi um período de glória aqui do futebol de Ubiratã. Que a gente trabalhava ali com 22, 23 jogadores, né? Graças a Deus a comissão técnica era de Ubiratã, que era o Birubiru, Zé Mentira, né? Nazir, né? E a gente ajudava também, né? Tinha o Rato, que era o preparador físico, que é de Maringá. Então assim, a gente tinha um elenco que era dentro das possibilidades da gente. Mas vamos colocar no dinheiro de hoje aí, em torno aí de 70, 80 mil por mês, né? Que hoje seria difícil você conseguir arrecadar esse dinheiro. Com o time fazendo bonito dentro de campo, a equipe foi conquistando os torcedores, que em todas as partidas do EC lotava o Claudinão. Olha, esse estádio municipal aqui, gente, era 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. A vantagem do Ubiratã, que mesmo no dia que não estava jogando tão bem, a torcida empurrava, né? Porque lotava o estádio, né? O povo vinha mesmo, né? E vinha aqui para o campo para jogar futebol e com vontade. Não era por dinheiro, é porque eles gostavam. Você deu aquela época minha, porque eles gostavam mesmo. O que eu acho muito interessante naquele tempo, que enchia o campo de mulher. As mulheres vinham torcer também, né? Não é igual hoje que praticamente só vem os homens muito pouco, né? Aquele tempo a torcida feminina ajudava muito, né? As meninas vinham muitas vezes aplaudir o jogador, né? Não sei se era por causa de namorado, né? Porque teve umas que andaram casando com os jogadores. Mas valia, né? Mesmo com bons times, foi só em 1991 que a glória foi alcançada. E de forma antecipada, o EC foi campeão da 2ª divisão de profissionais do Campeonato Paranaense. Não, sem dúvida, sabe? Quando jogávamos o profissional aqui, a gente tinha a equipe, nós éramos respeitados. Chegamos, aquele tempo de esporte espetacular, a Rede Globo passava lances da gente e, sabe, em casa a gente tem que mandar em campo, né? Então, com certeza, a gente botava pressão em campo, chegava, tinha o pessoal certo já para receber os árbitros com carinho, né? E demonstrar para eles que aqui em casa nós tínhamos que ganhar e sempre dava certo, né? Você sabe que repórter repórter assim, esportivo, ele está sempre ao lado buscando notícias, né? E eu ao lado do saudoso Nazir, ele chegou e disse, Viabuti, desliga esse microfone. Ele foi no árbitro da partida, do jogo daquele dia, e disse, olha, o que nós podemos fazer aqui é empatar. Perder jamais. O senhor está vendo aqui como é que está o estádio? Tem 12 mil pessoas aqui. E eu não sou responsável por esse povo, não. O senhor ouviu? O senhor ouviu? O árbitro não disse nada, nem que sim, nem que não. Mas claro que ele ouviu, né? A gente fica falando de Ubiratã, a gente lembra do Nazir, entendeu? Se não fosse ele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Sou muito grato a ele. Gratidão enorme. Acho que o EC sobreviveu tanto tempo pós Joselito por causa do Nazir. Me lembro de um fato, isso aí é muito engraçado, que se ele tivesse vivo, e ele chegou que ele queria conversar com o Valdir. Mas nós tínhamos 1 mês e meio que estava treinando mais ou menos, e mais nada. E ele falou, ué, meu irmão, vem comigo. Vamos falar que eu preciso falar com o Valdir. Que eu posso te ajudar, Nazir? Ele falou, meu irmão, a coisa tá feia. Os jogadores estão tudo passando fome. Tem 90 dias de salário atrasado. A gente só estava treinando há 1 mês. Tá aí o Hélio que não deixa eu mentir. O jogador está indo almoçar lá em casa. Tem dia que a Norra frita uma bisteca, o jogador pula a janela para comer a bisteca da Norra. Meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu faço com o jogador. Nós acho que vai ficar para a história como uma Copa do Mundo do Ubiratã. E eu tenho o maior orgulho de participar com esses jogadores que participaram do começo ao fim, a imprensa que nos ajudou demais, a gente também. A gente sente orgulho porque a gente não é só o jogador que ganhou a segunda divisão. Foi o Ubiratã que ganhou, né? Então a gente se sente muito honrado e a torcida também, né, que nos incentivou bastante. Aí de repente chega uma coisa profissional, um clube profissional, onde você vê uma projeção e personalidades de jogadores diferentes, vidas diferentes, vindas de fora,
para nós é lição de vida. Porque assim, eu queria, porque Dadá, Reginaldo e os outros jogadores profissionais, para nós era referência e a gente queria se tornar também parte disso, da vida deles e deles para nós também. Então, esse período foi muito importante. O time era muito competitivo, era time bom. Aqui sempre formou time bom e time competitivo. Em 91, quando nós foi campeão, o Nazir não montou um puta de um time. Ele montou, o preparador físico era o Dadá e o Reginaldo que jogavam, os dois volantes. O Reginaldo era volante e o Dadá meia, né? Eles eram o preparador físico. Houve uma coisa muito boa que foi a inclusão dos jogadores da cidade e região. A cidade nos abraçou de uma maneira muito positiva. E até chegar o último ano, que foi o ano que nós fomos campeões com antecedência, o estádio só andava lotado, dava apoio total para todos nós. Na época o prefeito era Valdir D'Alessio, que nos deixava numa condição muito boa, tranquila. Então nós fizemos um trabalho com muito amor e até chegar ao título. Para mim foi uma experiência muito marcante pelas dificuldades que a gente tinha, pela equipe que nós éramos, enfrentando algumas outras equipes muito mais fortes. Eu vim de disputar uma primeira divisão. Naquela época você tinha uma parte do ano que ou você estava jogando brasileiro ou você buscava um time numa segunda divisão, e foi quando tinha alguns profissionais de Maringá aí no Ubiratã. O treinador era o Roderley, tinha mais 2 ou 3 jogadores que eu conhecia, que até tinham jogado comigo. E eu fui e acabei acertando, iniciei no time, o time já tinha algumas rodadas do campeonato e de repente o time deu liga. Eu me lembro, é muito bacana, uma experiência que me marcou, porque o Maringá, que era o time forte da divisão, e o Arapongas, times que tinham montado com jogadores muito experientes, e o Maringá tinha feito um amistoso antes do início do campeonato e tinha ganho de 5-0 do Ubiratã, em Ubiratã. Então existia um temor muito grande. Quando nós passamos bem a primeira fase e fomos para o primeiro jogo da segunda fase contra o Maringá no Willie Davis, a preocupação da diretoria era de perder de pouco, né? Então, e foi legal porque o Maringá conseguiu empatar conosco quase que no final do jogo. Nós ganhávamos no primeiro tempo, tivemos chance de ampliar, e aquilo foi um divisor de águas para eles entenderem que a gente realmente podia chegar mais longe. O Ubiratã, para vocês terem uma ideia, o Ubiratã, ele foi campeão invicto. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. E eu me lembro dessas jornadas que nós transmitimos aqui pela rádio, na época a rádio difusora de Ubiratã. O Joselito Canto narrava, eu, Jabuti, fazia pista. E nós tanto narrava jogos, transmitia jogos aqui no Claudinão, como também fora de Ubiratã. O time era respeitado, eu falo pra você, era respeitado a região inteira, já era conhecido, falava em Ubiratã, o adversário, você chegava numa cidade que você ia jogar, o time já era respeitado, a gente já estava considerado um time grande realmente, né? O pessoal, como se diz, a torcida ao mesmo tempo te vaiava, te xingava, mas te batia para o dia em seguida, sabia que o time era campeão, era bom mesmo, né? Tanto que com 6 partidas para terminar o campeonato a gente já era campeão. Teve um jogo contra o Caramuru de Castro, que é onde o Ubiratã precisava ganhar de todo jeito, e foi uma bela partida da equipe de Ubiratã. Inclusive o Egídio, naquela partida, foi um dos melhores em campo, junto com o Júlio César, na nossa zaga de Ubiratã, né? Então, o que marcou mesmo foi a trajetória da nossa defesa naquele jogo. Frisando desde das dificuldades, o ônibus não era aquela coisa, né? O ônibus escolar da prefeitura. Escolar da prefeitura, né? A gente saía daqui, a gente não ficava em hotel, a gente tinha que sair daqui de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, né? E era uma época dessa de frio, chegou lá para umas 7 horas da manhã ali, rapaz, eu só vi o motorista parou no meio da estrada e falou, encostou, falou, pula pela janela que tá pegando fogo. E nós, travesseiro coberto e catando tudo que tinha. Cara, mas ali logo apagou o incêndio ali, foi só um susto. E graças a Deus, ainda assim fomos lá e ganhamos o jogo também lá em Clevelândia.
um fato que até marcou bastante a gente. Eu, jogando com o Clevelândia aqui, o Biratã, eu fiz 2 gols de cabeça de zagueiro, né? E tal, daí cruzamento do Hélio Silva aqui. E daí no jogo de volta, né, voltamos para a Clevelândia, no final também, no verão, né, narrador aquela vez. Aí levantamos cedo lá em Clevelândia no hotel, aí já tinha 2 televisões cobrindo, porque fez 2 gols, a rádio. Eu fiquei muito famoso aquele dia, porque me marcou bastante, porque logicamente ter feito 2 gols aqui, o Biratã, a imprensa foi em cima. Uma coisa realmente que me marcou muito. Lembro até de um lance em Assis Chateaubriand ali, que nós já estávamos classificados já praticamente para a final. Num jogo em Assis Chateaubriand, eles precisavam ganhar. Nós fomos jogar contra eles, fizemos 1-0 contra eles logo no começo, e eles para cima de nós, pressão. Aí o Marcelinho, o goleiro, saiu fora da grande área, e o Marcelinho tocou de lado. E a bola não foi tão forte. Aí o Gandula pegou e tirou. Isso foi mostrado na televisão, em todo lugar, foi famoso aquele. Lembra do lance? Sim, passou no Fantástico isso aí. O Marcelinho tocou o Paulinho. O Paulinho tirou do goleiro, a hora que ele ficou cara a cara, ele tocou a bola e virou para comemorar. O massagista entrou e chutou a bola e tirou o gol. Não foi gol. E nós estávamos ganhando de 2-0 já. 2-0. E a equipe deles precisava pelo menos empatar para ainda a classificação para a segunda fase. Nós tiramos ele lá em Assis, esse jogo. Nossa, foi um jogo difícil, porque a equipe deles era o jogo da vida deles. E nós fomos lá ainda ganhando de 2-0 e os caras nos roubaram o gol. Eu joguei de volante aí nesse primeiro ano, sempre fui meia, mas tínhamos 2 meias de articulação muito bons, que era o Cuca e o Dadá. E eu acabei recuando um pouco mais, era um time tão ofensivo, que jogava tanto buscando o gol, que não tinha nenhum volante jogando, né? A taça bem guardada em uma sala de troféus do então zagueiro Egídio comprova a veracidade do título inédito e deixa vivo na lembrança o orgulho da conquista. Defender o nome de Ubiratã na época, o time do Ubiratã, e fazer parte daquela família que era aquele time, para mim também não tem, acho que, você falou, parece que a gente volta no passado, é um filme que passa na cabeça e a gente se vê até entrando em campo. Eu me lembro como se fosse hoje do gol que eu fiz no último jogo, na final contra a Taizinho. Me lembro de todas as dificuldades, a falta de dinheiro, a não pagamento, por isso, por aquilo mais, a gente estava ali junto, né? E isso aí nos fez crescer, nos deu experiência, nos motivou. A festa o pessoal já começou a fazer durante a semana, assim, reunindo, se preparando para domingo, né? Então, o estádio, assim, foi, na época, foi tudo, não sei se você recorda, foi pintado tudo a cal, as arquibancadas, foi dada uma geralzona bem bonita lá, o pessoal vindo, as bandeirinhas eram colocadas nos palanques assim para deixar bem o estádio bem apresentável mesmo assim. Mas a hora que a gente já viu, entrou em campo ali para perfilar ali, já viu a taça ali na frente, né? Falou, opa, isso aqui, menino, nós temos que ganhar esse jogo hoje de todo jeito, né? Nossa, foi uma festa grande, viu? A festa foi aqui no estádio, com a entrega do troféu, as medalhas, e veio uma equipe, não recordo se é Maringá ou Londrina, para entregar a faixa. Então foi uma festa muito grande e que marcou também na vida de todo mundo. Um da Federação Paranaense, né, que entregou o troféu, né, coisa linda, ele deu os parabéns, e a gente nunca, que nem a gente, eu joguei mais amador, destaquei na região mais amador, né, e joguei esses anos de profissional para o WEC. Mas eu recebi da Federação Paranaense dando parabéns, elogiando o time, né, então, e pelo trabalho que todo mundo fez, e a gente ficou muito contente, e o jogo foi, só deslanchado, foi um jogo muito gostoso. Aquele jogo foi, acho que, o recorde de público, né? Eu acho que sim. Que o maior público que nós jogamos no estádio municipal, né? Se eu não me engano, faltou muito pouco para encher o estádio. Então, todos os lugares que você olhava tinha gente, e engraçado que a gente conhecia cada um deles. E isso nos motivava, porque você é daqui, você conhece todo mundo e todo mundo está ali torcendo para você. Eu pude entrar durante o jogo, então
Quando estava no banco, eu estava arrepiado vendo aquilo lá, louco para entrar, louco para jogar, para fazer parte daquele momento que é histórico, isso é histórico. Tem uma passagem muito assim gratificante para mim, que na época que nós fomos encerrar o Ubiratã Esporte Clube, que terminou o campeonato, nós fomos fazer um acerto com os jogadores, né? E infelizmente na época faltou dinheiro e a prefeitura não tinha como repassar esse recurso para a gente. E eu, como eu sempre fui uma pessoa que gostei de honrar com meus compromissos, eu vendi um carro que eu tinha para me poder pagar os jogadores. E também houve uma compreensão muito grande dos jogadores, aí que eu digo para você que era o amor dos jogadores pelo time, que eles também abriram mão de certos valores para que a gente pudesse fazer esse acerto. Então isso é muito gratificante para a gente, é uma lembrança muito boa dentro do cenário do esporte em Ubiratã. Só que não conseguimos ir adiante por falta de recurso, um município pequeno igual Ubiratã, fomos campeão da 2ª divisão, né? E não conseguimos partir para a 1ª divisão porque faltava recurso, patrocinadores. Você sabe muito bem quanto é difícil que é manter um time numa divisão igual à 1ª divisão do estado do Paraná. Eu acho, se voltasse hoje a ter um time no Ubiratã, porque eu gosto muito da cidade, eu gosto das pessoas, eu me comprometi a trabalhar até de graça na minha função para eles, porque hoje não tem preço. Ubiratã, Esporte Clube Azulão do Paraná. Ubiratã, meu clube amado, para sempre vou te amar. Ubiratã, Esporte Clube Azulão do Paraná. Ubiratã, meu clube amado, para sempre vou te amar. Azul e branco, o noroeste paranaense, fundado em dezembro de 60. Praça perfeita do Reinaldo, é gol do Eck. O seu pavilhão é luz e glória dentro do meu coração. Ubiratã, doce por cima do forte meu azulão. Ubiratã, de Niterói pro meu herói, meu campeão. Ubiratã, Esporte Clube Azulão do Paraná. Ubiratã, meu clube amado, para sempre vou te amar. Ubiratã, Esporte Clube Azulão do Paraná. Ubiratã.